Então, o primeiro painel para falar de educação. Então, a gente fala primeiro sobre modelos de educação, ou seja, modelos que o Estado pode oferecer, ou, ao invés de executar a educação, ou seja, o Estado não precisa ser um Estado gestor de educação necessariamente, ele pode ser simplesmente um Estado provedor de educação. E como também como que a educação está passando por uma revolução no mundo nesse momento, o que a criança do século XXI tem que aprender, acho que. O que queremos ser quando crescermos? A educação parece ter parado no tempo. Mas quais são as habilidades que vão ser exigidas daqui a 20 anos pelo mercado de trabalho? Então, para falar com a gente hoje sobre educação, sobre esse tema, eu convido ao palco o Adriano Janturco, que é cientista político, professor mestre em Teoria Política e Econômica, professor do IBMEC. Convido ao palco o Arthur Duval, que é web ativista, criador do canal Mamãe Falei. Se quiser. E convido também o Joel Pinheiro da Fonseca, ele ia mediar, mas agora ele é um participante do painel, filósofo e responsável por comunicação do Partido Novo. Quem são os palestrantes e qual foi o critério que vocês utilizaram na hora de escolher essas pessoas que serão os palestrantes do evento? Como vai ser? A gente vai ter um vídeo introdutório de 2 minutos, com as ideias do IFL sobre aquele tema, e já vai abrir direto para perguntas e respostas. O que isso leva? Isso leva a necessidade de mediadores muito experientes e mediadores muito capacitados e que entendam. Então a gente começou, a primeira coisa que a gente quis definir foram os mediadores. E convido também o Joel Pinheiro da Fonseca, ele ia mediar, mas agora ele é um participante do painel, filósofo e responsável por comunicação do Partido Novo. Responsável por comunicação do Partido Novo. A questão do fórum para a gente, para os associados do IFL, é muito importante por algumas razões. O IFL ele é um grupo, hoje nós somos em 80 associados, entre prospects, associados e membros honorários. E nós nos reunimos toda segunda-feira, mas fica aquela sensação de, poxa, se a gente tem tantas ideias e tantos debates bacanas e propostas legais, por que não levar isso para mais pessoas? Muito simples, que na verdade o objetivo dos agentes escolares do Estado não é prestar um serviço ao aluno, à criança ou aos pais, é cabide de emprego para filósofos e sociólogos desempregados, que se não trabalhariam no McDonald's, aí passam a pousar de intelectual e a fazer a cabeça dos alunos, é cabide de emprego e reserva de mercado para o sindicato, etc. O seguinte, quando a gente fala em ricos, a gente tem um problema que a gente também está doutrinado. Quando a gente fala ricos, você já pensa na classe média. Você fala, não, rico, então peraí, então o cara que tem uma empresa é rico. Que é o seguinte, é inegável que hoje nós vivemos um processo de doutrinação ideológica nas escolas. E isso se deve um pouco ao que o Jean Turco falou, que nós estamos tentando educar e não ensinar, muitas vezes. Ao invés de ensinar o que deve ser ensinado, a gente tenta dar um conceito crítico de educação aos alunos. E nós liberais, e tu deve saber melhor do que eu isso, nós muitas vezes somos confundidos como pessoas de direita. E o liberal, por definição, ele não é nem de direita nem de esquerda. A gente fez uma parceria super bacana, recente, com o Arthur, do Mamãe Falei, né, que faz vídeos, que já fez vídeos em parceria com o MBL, que ele vai para a rua e questiona as pessoas a respeito das crenças delas, né? E ele, ali naquele questionamento, ele acaba mostrando quão frágil é a ideologia das pessoas que estão ali na rua, que estão manifestando. Você vê pais se reunindo para falar com a direção de uma escola porque estão indignados com o conteúdo daquela escola. Você vê pais querendo entrar na justiça, sem escola sem partido, isso aí nem passou ainda. Você vê pais entrando na justiça para processar uma escola que deu aí uma apresentação sobre Mao Tse Tung, sei lá o quê, no teatro da escola. Então, qual é a formação dos nossos professores? É largamente de esquerda, basta olhar os cursos de pedagogia, como é que são as aulas de licenciatura de qualquer professor que passa por essas aulas. Felizmente, parece que vai cair isso aí, seria um outro ganho para a educação brasileira, o fim da obrigatoriedade da licenciatura, porque não serve para nada. Não serve para nada.
Bem, está preparado? Está tudo preparado em cima, vamos ver se desaba tudo lá em cima. Pergunta, vamos ver se agora ganha 1 milhão. Pergunta que vale R$1 milhão. Eu aproveito do momento aqui para lançar uma proposta. Eu vou propor, por exemplo, para Joel, para quem concorda mais, Pondevi também que concorda. Vamos fazer um manifesto com ideais de transparência, de apresentar um manifesto para mandar aos professores assinar, os sindicatos de professores assinar, as escolas assinar, ou seja, eu me comprometo nesta escola, você, professor, se compromete em termos de ética mesmo do profissional. Então, a primeira coisa, você, primeiro dia, faz a declaração, o endorsement transparente de qual a sua escola de pensamento. Pergunta que vale R$1 milhão. Eu lanço mesmo a proposta, vamos fazer um manifesto, e aí quando eles não vão assinar, porque não vão assinar, aí fica explícito, por que você não está assinando? Mas sem usar o Estado, sem ser coercitivo, só que fica na cara. Aí a intenção que você tem é fazer lavagem cerebral. E eu queria que tu falasse, no tempo que a gente ainda tem, aí, alguns minutos, um pouco sobre a escola de Frankfurt, o método construtivista, Paulo Freire, e também quero dar uma opinião, e aqui realmente uma opinião pessoal, que tu abordasse um pouco o pensamento crítico. Tão cobrado hoje pela nossa sociedade, tão fortemente colocado como o que deve ser ensinado pelos nossos professores, né? E qual é a preocupação que eu tenho, e só para tu iniciar a tua resposta também, essa sobrevalorização do pensamento crítico na tenra idade, na idade infantil, adolescente, que nós nos preocupamos em formar um pseudo-pensamento crítico, enquanto nós não ensinamos um bom português, uma boa matemática, para que quando a pessoa seja um adolescente, um adulto, possa formar seu próprio pensamento crítico. Então ela chega numa fase adulta, ela não tem a capacidade de interpretar um livro e eventualmente mudar a sua opinião. Então nós estamos preocupados num pensamento crítico e não numa formação de capacidade de formação intelectual e cognitiva que permita ao cidadão depois formar seu pensamento crítico. Você é aluno que tem que se indignar e revoltar. Não, por acaso, se vocês notam, tudo isso que estamos debatendo, basicamente o que tentam fazer esses militontos mascarados de professores nas escolas é fazer indignar o aluno e se revoltar, para ter um espírito crítico. Vamos criticar o capitalismo, vamos fazer o debate. Eu acho o debate muito ruim, não tem nada de bom no debate numa escola. O que você debate se você é uma criança que não tem conhecimento nenhum? Você vai fazer debate na aula de engenharia? O professor entra, bom, vamos fazer um debate, como se constrói uma ponte? Não tem debate algum, gente. Vamos criticar. O aluno não sabe nada. Então, não é porque ele vive, não é porque ele passa numa ponte que ele entende, não é porque ele vive uma política pública que ele entende. Assim como eu vivo uma doença, eu tenho uma doença, não entendo de medicina. Então, ele não tem condições para debater. Esta ideia que é horizontal a aula, etc., não é unilateral, etc. É unilateral, sim. Tem mais conhecimento, sim, professor. Está lá por isso. Está sendo pago por isso. Senão, por que me pagam? E eu, assim, vou dar um exemplo pessoal, Bruno, eu trabalho com educação e é um meio que ainda é muito visto, o liberalismo ainda é visto com muitas ressalvas, mas assim, é impressionante a quantidade de pessoas no meio que está aceitando cada vez mais ideias liberais, assim mesmo, para o setor de educação. Cláudia, senta lá.